conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos para um próximo título, amados irmãos, onde o título diz a criação da humanidade. Estas palavras são de Yahudá, em que Cristo revelou para ele os mistérios do reino da terra, os 12 abaixo e os 12 acima. Então, nessa parte, ele vai revelar sobre a criação da humanidade. Então, Saclas, que é aquele anjo, irmãos, negro que apareceu com a face de fogo, né? Porém, estava sujo de sangue. Então, Saclas falou aos seus anjos: criemos o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Eles modelaram Adão e sua esposa Eva, que foi chamada na nuvem Zoe. Por estes homens, todas as gerações buscarão o homem. Cada um deles chamará a mulher por estes nomes. Que nome? Que nós conhecemos como Eva, mas o nome é Zoe. Chamará a mulher por estes nomes. Agora, Saclas não comanda, é certo, as gerações, isto é, o rei. Então ele é o rei desse mundo, né? O rei deste mundo, domina sobre nós, os homens, os filhos do Adão terreno. Porque se nós for vermos, irmão, aqui na leitura, como já foi explicado, tudo quanto tem abaixo é porque tem acima. Assim como é aqui embaixo, é lá em cima. Porém, este mundo é um mundo de morte, é um mundo, uma xerox, né? Não é o original. O original é perfeito. Esse, porém, tem muitas imperfeições e que nosso Salvador veio para realmente arrumar tudo e nos levar para a plenitude, onde tudo é perfeito. Próximo título. Judas pergunta sobre o destino de Adão e da humanidade. Judas disse a Yahushua qual é o tempo em que o ser humano viverá. Yahushua disse: por que você está preocupado com isso? Aquele Adão e a sua geração viveu o seu tempo no lugar onde ele recebeu o seu reino com longevidade e com o seu governante. Judas disse a Yahushua: o espírito humano morreu. E Yahushua disse: por que Deus ordenara a Micael a dar os espíritos das pessoas a elas, como um empréstimo? Então, elas poderiam servir-lhe, mas o grande ordenou a Gabriel a permitir aos espíritos
a subida às grandes gerações, sem que ninguém governasse sobre eles, isto é, o espírito e a alma. Então, o resto das almas. Aí uma linha perdida. Então aqui, irmãos, nós vemos sobre as perguntas de Judas e Arrudá, a nosso Salvador Yahusha, a respeito da humanidade, né? Sobre Adão, a que tempo, né? Seria isso. Então, ele diz que Deus, aqui está em D maiúsculo, isso mostra que está falando daquele que é superior e não do Deus da matéria, que esse título Deus não serve para ele lá, porque é um título aqui de baixo. Então, o Pai de todas as plenitudes, o Pai de 7 geradamas, ele deu-nos como empréstimo o seu Espírito, para que nós aqui façamos a sua vontade. Então, esse que fizer uso desse Espírito para fazer a vontade do Pai, que nos enviou, assim como enviou o seu Filho, veio e cumpriu tudo o que a respeito dele estava escrito que tinha que ser feito, então ele veio e fez, ele cumpriu a parte dele e voltou. Agora ele espera que nós cumpramos a nossa parte e voltemos também para o Pai de toda a paternidade, o Pai das luzes, o pleroma, né? E nesse entendimento, irmãos, devemos nós que meditar muito nisso, sabendo que a carne tem um tempo, porém esse tempo chega ao fim. Porém o espírito, esse viverá para sempre. Ao invés de lutarmos para que possa essa nossa carne sobreviver aqui, vamos lutar para que o espírito sobreviva para a vida eterna. Então temos um espírito que depende da alma, né? Porque ele não pode fazer muito se a alma não o ajudar. Porém, se a alma ajudar esse espírito falsificado, daremos força a este templo de carne, daremos força ao destino, daremos força ao lado mal que está em nós. E ele se cresce e se faz forte. E quando tombarmos na sepultura, que essa casa vier a cair, então seremos julgados e condenados, porque, de fato, vivemos conforme a carne e não conforme o Espírito. Porém, ele veio nos ensinar de que maneira nós deveríamos fazer para subir para o reino de glória, para aquela geração santa que emanou daquela nuvem e que foi crescendo e que se tornou 12 céus e que depois passou a ser 24 e foi para 72 com todos os seus luminares e chegou a ser até 360 conforme foi lido nos versículos anteriores. Então, lá está toda a riqueza. Este reino é o reino da pobreza. E nós não somos da pobreza, somos da riqueza. Porém, cada um de nós pode escolher viver na pobreza e ser mortos, condenados no fim, ou viver na riqueza e ser elevado para o reino de nosso Pai, o um em quem contém todas as coisas, o
primeiro e o último. E assim, irmãos, vamos dar seguimento, né? No próximo, Judas pergunta sobre o destino de Adão e da humanidade. Judas disse a Jesus: qual é o tempo que o ser humano viverá? Jesus disse: por que você está... Não, essa parte nós já lemos, é embaixo aqui, nos perdoa. Jesus discute a destruição dos maus com Judas e os outros. Aproximadamente 2 linhas perdidas. Se perderam 2 linhas. Ao redor, deixem o espírito que está dentro de sua morada, na carne, entre as gerações dos anjos. Mas Yahweh, que é o Deus Supremo, levou conhecimento a Adão. E aqueles que estavam com ele, para que os reis do caos, do submundo, não pudessem reinar sobre eles. Judas disse a Jesus: então, o que esta geração fará? E Yahushua disse: em verdade vos digo, para todos aqueles que as estrelas trazem importância, a conclusão. Quando Saclas completa o tempo determinado por ele, sua primeira estrela aparecerá como os povos, e eles terminarão os que eles disserem que fariam. Disseram que fariam. Então, eles se prostituíram com o meu nome, mataram suas crianças e eles, 6 linhas perdidas, meu nome e ele, sua estrela, sobre a 13ª era. Depois disso, Yahushua riu, e Judas disse: mestre, por que você está rindo de nós? Jesus, Yahushua, respondeu e disse: eu não estou rindo de vocês, mas do erro das estrelas, porque estas 6 estrelas vangueiam com estes 5 cambaleantes, e todos eles serão destruídos junto de suas criaturas. Então, irmãos, aqui desde o princípio nós temos ouvido falar sobre as estrelas, que a ciência diz que as estrelas é isso, é aquilo, mas no entanto a palavra de Deus afirma que são anjos, E no meio de todas essas estrelas que circulam em volta da estrela Polaris, todas seguem o seu caminho. Porém, ele citou aqui umas estrelas e planetas. São estrelas, mas que nos deram a entender que é o planeta.
Estes são estrelas errantes, cambaleantes, estão ébrios, bêbados. E eles fazem os homens errar, principalmente para aqueles que buscam conhecimento nas estrelas. Porque essas estrelas são errantes, elas são cambaleantes, embriagadas, então elas fazem com que os homens erram. De que maneira, irmão, que isso acontece? Eles influenciam tudo quanto está na matéria. O Sol é uma estrela, a Lua é uma estrela, Marte, Vênus, Urano, Netuno. Então aqui citou 6 deles que são as estrelas errantes. E nós podemos ver, irmão, como isso é verdade, que os antigos sabiam muito bem disso, que a Lua precisa de conhecer as estações para plantar, porque por isso, por aquilo outro, e os médicos dizem que na lua cheia os hospitais ficam cheios das mulheres que estão para os seus filhos nascer. Na lua cheia elas têm mais força e muitas geralmente nascem das crianças que nascem na lua cheia. Então influencia as forças que estão acima. E muitos usam disso para o mal. Por isso nós fomos aconselhados a não nos prostrar perante as estrelas do céu. Temos que nos curvar perante o nosso Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo está aqui para nos servir e não para que nós sirvamos eles, né? O Sol, a Lua, as estrelas do firmamento. Porém, muitos se desviaram por esse caminho e usam das feitiçarias, das estrelas e tudo para conseguir os seus próprios desejos e vontades. Porém, é um pecado, né? Então, irmão, é muito importante nós conhecer esta parte. É claro, irmãos, aqui eu não posso ficar falando muito sobre um assunto porque, na verdade, vai demorar muito tempo para nós conseguir ler o Evangelho de Judas. Mas vamos dar seguimento então. E na internet tem muitos vídeos sobre estrela. Quem quiser saber mais sobre isso é só procurar. Aqueles que desejam conhecer a verdade está aí na palma de suas mãos. Mas a minha aqui não tem nada. Não tem agora, mas quando você está com o celular nas mãos, de fato, você tem a rede mundial de computadores. Você pode conhecer essas verdades. E eu lhes digo, irmão, com toda certeza, isso será só por um pouco de tempo. Assim como eles ocultaram e nos foi revelado aqui, vai ser tirado de novo. Por isso, se empenhe em buscar, porque haverá dias em que não haverá mais esses conhecimentos, visto que o inimigo das nossas almas não deseja de maneira nenhuma que nós conheçamos a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e de maneira nenhuma ele quer que nós sejamos libertos. Então vamos para um próximo título, que diz assim: Yahushua fala muito bem claro. Yahushua, o nome hebraico, esse nome traduzido Jesus não é correto, por isso eu prefiro não usar. Então Yahushua fala daqueles que são batizados
e a Judas e a traição de Judas. Judas disse a Yahusha: olhe o que aqueles que foram batizados em seu nome falarão. Não, em seu nome farão. Yahusha disse: em verdade vos digo, Yahudá, aqueles que oferecem sacrifícios para Sacras, que é o rei deste mundo, né? O Deus deste mundo. Aí, linhas perdidas. Tudo que é mal, mas vocês supera todos eles, pois você sacrificará ao homem que me veste. E aqui, irmãos, tem um grande mistério neste dito do nosso Salvador Yahusha, quando ele disse para Judas que ele é quem sacrificaria o homem que veste ele. Porém, vamos deixar essa parte mais para frente e a hora que chegar a hora eu vou esclarecer para os irmãos a respeito desse mistério. Sua trombeta, nosso Salvador Yahusha dizendo para Judas, sua trombeta já foi erguida, sua ira foi despertada, sua estrela se mostrou claramente e seu coração se elevou. Em verdade, seu último se transforma, 2,5 linhas perdida. Sofre 2,5 linhas perdida. O governante, desde que ele seja destruído, e a imagem do grande povo, Adão, será exaltada para ascender ao paraíso. E os anjos, este povo que veio dos reinos eternos existirem, que veio a existirem, veja a você, foi feito tudo. Erga seus olhos e olhe para a nuvem. E a luz dentro dela, e as estrelas ao redor, e a estrela que se mostra o caminho, é a sua estrela. E Judas ergueu os seus olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela. E aquele, aguardando no chão, ouviram uma voz vinda da nuvem dizendo: grande povo. Imagem, 5 linhas perdidas. Então, irmãos, aqui, apesar de tantas linhas perdidas, dá para nós compreender que há um plano de salvação desde antes da fundação deste mundo, quando lá em cima o Pai das plenitudes, o Pai de toda a paternidade, ele concluiu esse plano no seu coração. No entanto, o nosso Salvador, Yahusha, conforme mostra na Bíblia também, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Então, o sacrifício foi feito lá. E
era necessário que se fizesse uma comparação, uma parábola aqui embaixo, para que cumprisse aqui também. E nós vemos aqui, irmãos, que para que isso aconteça, é preciso que seja destruído aqui o inimigo da nossa alma. E só assim nós poderemos, a geração de Adão, herdar de volta um paraíso celestial. E ele disse que é necessário que nós nos arrependamos e voltemos para o reino da glória do nosso Pai. E no meu entendimento aqui, irmão, ao ler essa passagem, eu entendi que realmente não é só para nós. Até esses anjos que estão aqui, todos quantos se arrependerem e se renderem à luz do Espírito do Pai, eles também serão perdoados. Eles também serão perdoados. Só aqueles que de maneira nenhuma quiser se arrepender, aí então será condenado, e tudo quanto for condenado aqui no mundo da matéria, no mundo da sombra, será desfeito, porque é uma sombra. Nós vemos que a sombra se forma ali, mas à medida que o sol sobe para o meio-dia, não há mais sombra. As sombras são desfeitas. E o sol, que é o nosso Salvador Yahushua, está caminhando para o meio-dia. E a hora que ele se pôr, não existirá mais a sombra. Tudo será desfeito aqui embaixo. E aí só restará a plenitude, a perfeição, o pleroma, a criação do nosso Pai de todas as paternidades. E nós aqui, irmãos, devemos lutar para fazer parte desse reino, pois lutamos tanto nessa pequena vida aqui na Terra, onde nós lutamos por coisas materiais e ter uma vida boa aqui. Muito mais importante é lutar pelas celestiais, né? Porque aqui, quando um terremoto não desaba tudo, como fez ali na Turquia, tem um tsunami, tem uma enchente, tem uma bomba que destruiu isso e aquilo outro, tem as enfermidades, tem tanta coisa, tanta praga, fome, peste. Quantos morrem? Então, irmãos, eu creio com toda certeza que compensa nós lutarmos pela vida eterna que Ele nos oferece lá nos mais altos céus dos céus, acima desses em que nós temos aqui embaixo. Então tá bom, irmãos? Só falta aqui um pedacinho para nós concluir a conclusão de Judas. Conclusão: Judas trai Yahushua. Seus altos sacerdotes murmuravam porque ele havia ido ao quarto de visitas para sua oração, mas alguns escrivãos foram vigiar. Cuidado somente para que pudessem prendê-lo durante a sua oração, porque eles estavam
com medo do povo, pois ele era respeitado por todos como um profeta. Eles se aproximaram de Judas e disseram a ele: o que você está fazendo aqui? Você é um discípulo de Jesus. Judas respondeu a eles: como queriam, ele recebeu algum dinheiro e o entregou a eles. Então Judas, irmãos, esteve ali, né, nos altos sacerdotes murmuravam porque queriam prender o nosso Salvador e Yahusha e matá-lo. Porém, eles não tinham acesso a ele porque ele tinha os seus discípulos e o povo o reverenciava e o guardavam. Então, Judas foi quem foi o escolhido para que traísse o nosso Salvador. E recebeu, diz aqui, algum dinheiro e entregou a eles. Então fica aqui, é a parte que conclui este Evangelho de Yahudá. E nós vamos compreendendo ao decorrer dos evangelhos, porque Judas revela o que foi dito a ele. Pedro revela o que foi dito a ele. Maria Madalena revela o que foi dito a ela. Então é importante que nós leia todos eles para nós ter uma conclusão final realmente do que ocorreu ali depois do fim do Velho Testamento, em que se cortou a cabeça de João Batista, um profeta, cortou a cabeça da profecia. E aí veio o ministério de nosso Salvador Yahusha. Irmãos, então, vou terminar esse vídeo agora e peço aos irmãos que nos ajudem. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se for possível, faça um comentário, seja a favor ou contra. É importante. Mas eis aí a verdade sobre o Evangelho de Yahudá. Então tá, meus irmãos, que a paz de nosso Salvador Yahusha esteja com todos e até um próximo